Vamos orar e vamos começar a agradecer ao Senhor e chamar a existência de Deus nessa live, que Ele possa se tornar o principal e que o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja exaltado. Estamos aqui não porque merecemos ou que somos alguma coisa, mas estamos aqui para buscar em Deus aquilo que nós precisamos e aquilo que às vezes nos falta. Amém? Então nós vamos orar, dando início a esse período de adoração ao Senhor e de intercessão pela nossa casa. Vamos orar então nessa noite para adorar ao Senhor e pedir que Ele se faça presente e possa falar ao nosso coração através da palavra, através da oração, e que tudo aqui, Ele é o alvo, Ele é o principal. Sem Ele não somos nada, sem Ele não fazemos nada. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te honramos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por entregarmos diante de Ti, Senhor, a nossa casa e a nossa família. Pai, somos merecedores, somos carentes de Ti. Que o Senhor possa se fazer presente nesta noite. Que seja um momento em que a Tua presença seja real no meu lar, no lar dos Teus filhos, e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e a cada um dos nossos filhos. Pai, toma nas Tuas mãos e que tudo aqui seja para adorar, exaltar e engrandecer Teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor para dar início. Hoje nós vamos ler um texto também bem conhecido sobre filhos. É o Salmo 127. Se tiver a Bíblia aí, puder acompanhar, acompanha aí com a gente. Salmo 127. Salmo 127. Vou ler o 3, o 4 e o 5. E ela diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Esse é um salmo bem conhecido, né? Que nós sempre meditamos nele, falamos que os nossos filhos são heranças do Senhor, né? É a nossa herança principal, é o nosso alvo principal. E os nossos filhos, eles são flechas nas nossas mãos, né? Como a Bíblia deixa um exemplo assim, são flechas como na mão de um guerreiro, né? Quando você pega uma flecha, que o guerreiro pega uma flecha, ele vai puxar para soltar o mais longe possível, para alcançar um lugar muito distante. E assim são os nossos filhos, né? Nós temos que colocar ele como flechas e jogar eles alto para alcançar coisas boas, coisas vindas de Deus. Aquilo que nós fizemos na terra, que eles façam maiores, que eles sejam maiores, sejam melhores. E devemos cada dia mais profetizar isso na vida dos nossos filhos, né? Porque além deles serem herança que o Senhor nos deu, e temos que zelar com muito carinho daquilo que Ele nos deu, que é os nossos filhos, devemos lançá-los para longe, na presença do Senhor, buscando ao Senhor e alcançando lugares mais altos, lugares que nós não fomos, às vezes terras onde nós não pisamos, mas nós vamos profetizar e os nossos filhos chegarão para bem longe. Amém? Então os nossos filhos, além de eles serem herança, eles são uma flecha nas nossas mãos, para que nós venhamos a endireitar, puxar e lançar. E o Senhor Jesus fazer a obra na vida deles. Não devemos negligenciar esse nosso papel tão principal, que é lançar os nossos filhos para alcançar lugares que nós não fomos, terras onde não pisamos, obras que não fizemos, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado através da vida deles, como está sendo através das nossas vidas. Amém? Ontem nós falamos um pouco sobre a criação dos nossos pais, né? E a criação nossa que nós tivemos hoje, né? E eu gostaria de nós destrincharmos mais esse assunto, porque sabemos que tem muitas famílias carentes, né? E muitas famílias também que às vezes traz cargas da sua criação e vai jogando na criação dos seus filhos, e os seus filhos vão passando adiante, né?
Então é um tema muito importante, então eu gostaria de falar mais um pouco sobre ele, sobre a nossa criação. A nossa criação, ela não deve ser, se nós temos marcas, temos cicatrizes, temos coisas que veio da nossa criação, não devemos fazer com que os nossos filhos também passem por isso. Então nós vamos começar a falar também sobre esse tema que ontem nós iniciamos e hoje nós vamos encerrar essa temática. Amém? Eu espero que fale ao meu coração e ao seu coração, porque estamos aqui hoje para crescermos na presença do Senhor e termos filhos maduros, filhos que andam no caminho do Senhor Jesus, filhos que dão frutos lá na frente, vão criar também filhos saudáveis, pais perfeitos na presença do Senhor. Então estamos aqui para aprender. Amém? Então a nossa criação, ela não é a criação dos nossos filhos. Nós fomos criados numa época, num tempo, onde as coisas eram diferentes de hoje. Sabemos que não devemos deixar o que é de mais principal, porque hoje muitos pais, às vezes, deixam essa parte que aprendeu dos pais, de impor limites, de ser às vezes rígido, de dizer um não, de mostrar para eles o caminho, achando que, não, eu fui muito corrigido, meus pais foram muito rígidos, então eu vou tirar isso da criação do meu filho, porque eu quero que ele sofra. Mas a gente sabe o tanto que é importante a questão de nós impormos os limites também. Porque não adianta a gente entregar aos nossos filhos algo que nós... deixar de dar aos nossos filhos algo que nós recebemos, que não foi bom, mas também tirar aquilo que foi bom. Porque os nossos pais, mesmo com as falhas deles, eles nos deram algo muito importante, que hoje, nessa geração, infelizmente, está se perdendo. Que é a questão do respeito aos pais, a questão do respeito aos mais velhos. Sabemos que tem muitas famílias hoje que as crianças viram para os adultos, para os mais velhos, e simplesmente não respeitam. E nós sabemos que isso é muito, muito ruim, porque o dizer não aos filhos é algo muito importante, forja o caráter. Então hoje nós vemos muitas famílias que às vezes tira da educação dos filhos essa questão do respeito. Às vezes você vai em alguns lugares ver criança de 2, 3 anos que responde os pais, que responde o mais velho. E aí você fica pensando, meu Deus, cadê o pai e a mãe dessa criança que não impõem um respeito? Porque nós fomos educados assim, nós fomos ensinados assim. Mas nós também temos que entender que devemos dar aos nossos filhos o que os nossos pais nos deu de bom. E aquilo que às vezes nos magoou, ou às vezes aquela falta de amor, aquela falta de tato, aquela falta de carinho, a gente pode tirar e dar amor, dar carinho. Igual falamos ontem também, devemos dizer aos nossos filhos que o amamos, para que eles também sejam firmados nesse amor. Mas também não devemos negligenciar aquilo de bom que recebemos, porque a geração de hoje, infelizmente, elas não têm mais respeito por quase nada. Ela não respeita mais as autoridades, ela não respeita mais os mais velhos, não respeita os pais. Por isso que nós estamos vendo muitos pais, infelizmente, sendo abandonados pelos filhos. Na hora da doença, na hora da velhice, os filhos simplesmente abandonam, porque não querem cuidar dos pais. E antigamente nós tínhamos quase que uma obrigação, né? E fazíamos com amor, de cuidar dos nossos pais até na velhice. E como nós temos falado nesses dias, nós não vamos desistir da nossa casa. Nós não vamos desistir dos nossos filhos, dos nossos parentes, daqueles que estão afastados, porque enquanto a vida tem esperança. Enquanto a vida tem esperança. Porque se na hora da morte a pessoa tiver aquele entendimento e se voltar para o Senhor, glória a Deus. Porque da mesma forma que Deus ama a nós que estamos servindo a Ele, Ele ama também aquele que fez tudo errado na vida e no seu último fôlego de vida entregou a sua vida ao Senhor, e Deus recebe. Porque Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Por isso é tão bom servir ao Senhor, porque nos sentimos amados por Ele, nos sentimos acolhidos por Ele, e sabemos que mesmo nós sendo pecadores, falhos, miseráveis, Ele nos ama e Ele não desiste de nós. Então eu creio que a nossa casa, a nossa família, ela estará no altar do Senhor. Da mesma forma que muitas vezes, igual eu aceitei Jesus quando eu era adolescente, né? Jovem, né?
tinha 13 anos. Foi até meio que sem querer, mas Deus foi me amarrando, sabe? Me amarrando no altar, a juventude me atraindo, aquela coisa toda, então eu fui ficando. E eu louvo a Deus porque estar aqui na presença do Senhor é algo maravilhoso, é algo de mais importante que a gente tem que ter, de adorar ao Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas. Então eu creio também que a nossa família, com fé em Deus, em nome de Jesus, também estará no altar do Senhor, dando frutos. A Bíblia diz que se a misericórdia dele não se renovasse todas as manhãs, nós estaríamos perdidos, né? Porque muitas vezes, esses dias eu estava fazendo uma live, né? E aí eu falei sobre esse tema de que muitas vezes a gente se acha muito, às vezes, melhores do que outras pessoas. Não só a questão de ser cristão, questão de ser humano. Não, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa boa, eu me tiro um pouco do mal, eu me desvio, então eu sou uma pessoa boa e Deus me ama. Só que a gente esquece de entender que quando Deus nos amou, nós éramos pecadores. Quando Jesus foi levantado naquela cruz e ele estava lá para morrer pela humanidade, todos nós éramos pecadores. Não tinha ninguém bom. Às vezes nós temos esse engano de achar que nós somos merecedores de alguma coisa, mas nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Mas Deus é tão misericordioso que Ele entregou o Filho dele para que morresse por nós. Para que nos desse o direito de um dia sermos chamados filhos de Deus e de um dia estarmos com Ele na eternidade. Então devemos agradecer ao Senhor todos os minutos da nossa vida, não é nem todos os dias, é todos os minutos. Porque se Ele não tivesse entregado Jesus para morrer por nós, todos nós estaríamos perdidos. Nossas famílias, nossas casas, todo mundo estaria perdido. Então que nós temos que cada dia mais entender que nós não somos melhores do que o vizinho, do que o amigo. Todos somos iguais, somos merecedores e carecemos do Senhor Jesus, da misericórdia dEle. E quando Ele morreu por nós, éramos todos pecadores. Ninguém era melhor. Então a misericórdia dele se renova a cada manhã para todos. Não só para nós, para todos. Às vezes vemos muitos casos de pessoas muito cruéis que têm deixado o inimigo agir na vida delas, têm feito coisas terríveis nessa terra, assassinatos, fazendo tantas coisas. E aí às vezes a gente fala assim, essa pessoa bem merece o inferno. Ela não merece, ela merece o inferno, como nós também merecemos. Mas ela e nós, para Deus, é a mesma coisa, todos pecadores. Porque para Deus não tem um pecado grande e um pecado pequeno, todos são pecados. Mas por a misericórdia dele se renovar todas as manhãs, ele nos alcança. E ele nos dá o privilégio e a oportunidade de nos rendermos ao Senhor e de alcançarmos a misericórdia dele. Então eu creio que a minha família, a nossa família, estará no altar, estará na casa do Senhor. Porque a misericórdia dele vai nos alcançar, vai alcançar eles, vai resgatar eles. Por isso estamos aqui nessa campanha, para orar e interceder pela nossa casa, enquanto vivemos. Quando essa campanha terminar, que nós devemos continuar a vida, orando pelos nossos filhos, orando pela nossa casa, orando pela nossa vizinhança, orando por essa nação, orando por todos, porque todos são carentes da misericórdia do Senhor. Porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, estaremos perdidos. Amém? Então, que nós possamos cada dia mais pedir ao Senhor que nos trate. Porque às vezes, eu não digo tanto eu, porque a minha criação foi uma criação até boa dos meus pais. Infelizmente, os meus pais se separaram muito cedo, nós éramos muito novos. Então, assim, às vezes carregamos feridas, né, por essa separação. Porque a gente sabe o tanto que o divórcio, ele faz uma separação muito grande na família. Separa-se uma carne da outra, entendeu? E às vezes, hoje em dia, as pessoas não têm essa noção do quanto que um divórcio faz mal na vida de crianças. E às vezes eu ou você carregamos coisas da nossa criação e às vezes despejamos nos nossos filhos. Porque não entendemos que os nossos pais nos deu aquilo que às vezes eles receberam. E como nós dissemos ontem, não quebramos aquele ciclo. Então que nós possamos todos os dias
pedir ao Senhor Jesus que Ele nos cure das nossas amarguras, nos cure. É verdade. Devemos clamar. Ninguém é perdido. Todo mundo tem a oportunidade de se chegar a Deus. Ele morreu por todos nós. Ninguém é melhor, ninguém é pior, todos somos iguais. E Ele morreu por nós e todos têm o direito. Até aquele que a gente fala assim, esse daí podia ir para o inferno, de tão ruim que é. Mas ele também tem o mesmo direito. Porque Jesus na cruz, Ele salvou um pecador, um ladrão que estava do lado dele. E Ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Como não amá-lo, né? Como não amar um Deus assim, que nos ama acima de todas as coisas? Nós somos pecadores e se não fosse a graça dele, não seríamos nada e não alcançaríamos ninguém. Se ele não tivesse tido graça e misericórdia por nós, estaríamos todos perdidos. Na novela que passou, eu não sei se vocês assistiram, da novela da Record, da novela de Jesus, tem uma cena que até hoje, quando eu vejo assim, que eu lembro, sabe assim, queima o meu coração, sabe assim, porque eu tentei imaginar como se fosse aquilo mesmo que Jesus tivesse passado. Que quando Jesus estava carregando a cruz, falar de Jesus assim às vezes emociona, né? Quando Jesus estava carregando a cruz e ele estava caminhando, aí ele estava fraco porque ele já tinha sido açoitado à noite, então ele já estava bem fraco, debilitado. E conforme ele ia andando, as pessoas iam jogando as coisas nele, falando palavrões, xingando ele, dizendo que ele não era aquilo que ele dizia. E ele abraçando, né, aquela cruz e dizendo, essa é a minha cruz, eu vou carregar e eu vou chegar até o fim. E aí quando Jesus na cena, né, quando Jesus se desequilibrou e ele caiu, aí a cena mostra o diabo, né, vindo falar com ele. E aí o diabo vira para ele assim, fala assim, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai morrer por esses aí? Porque na cena mostrava muitas pessoas que às vezes Jesus tinha até curado. E eles estavam lá jogando coisas em Jesus, como se Jesus tivesse sido ruim, sendo que eles tinham recebido um milagre do Senhor, mas não tinham sido gratos. E aí o diabo olhava para ele e falava assim, pra que você vai fazer isso? Eles não merecem. Eles não merecem o seu sacrifício. Você está fazendo isso para nada. E aí Jesus olhou para ele assim, levantou, abraçou a sua cruz e foi. E continuou. Então o sacrifício dele foi maior por nós. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele não desistiu. Porque ele permaneceu, perseverou e nos alcançou. Porque se ele tivesse desistido naquele momento, nós estaríamos fadados a ir ao inferno. Mas Jesus pegou a sua cruz e foi. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que não devemos desistir da nossa casa, desistir da nossa família. Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de nós, mesmo quando não merecíamos, mesmo quando estávamos pecando, mesmo quando pecamos, Ele não desiste de nós. Então não devemos desistir dos nossos também. Devemos colocá-los no altar do Senhor todos os dias. Porque da mesma forma que Jesus nos alcançou, Ele também vai alcançar os nossos. Eu creio porque Jesus me alcançou. Jesus te alcançou. Então Ele vai alcançar a nossa casa também. Ele vai alcançar os nossos. Por mais que às vezes a gente vê os nossos filhos, ou o esposo, ou familiares muito distantes, e aí você pensa assim, jamais que eles vão se voltar ao Senhor, jamais que eles vão se voltar para Deus, porque eles são muito duros. Eu falo de Jesus, eu prego, mas eles não aceitam. Mas que nós não venhamos a desistir, nem desanimar. Todos os momentos que a gente puder orar pela nossa casa, devemos fazer.
colocar no altar do Senhor. Porque não há nada que o Senhor que nós apresentamos a Deus que o Senhor não faça. Então, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida, devemos lutar pela nossa casa, lutar pelos nossos filhos. Eles são do altar. O Senhor nos deu, mas eles são do altar. E devemos tomar posse, porque o Senhor Jesus amou a eles e morreu por eles. Então, se você tem o seu filho que está afastado dos caminhos do Senhor, às vezes tem estado com o coração duro, não desista não. Não desista dele não. O Senhor é maior. Servimos a um Deus poderoso que pode todas as coisas. Que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Da mesma maneira que Ele nos resgatou um dia, Ele também pode resgatar os nossos. Amém? Então que nós possamos cada dia mais aclamar pela nossa casa, a não desistir dos nossos filhos. Eles são herança que o Senhor nos deu nessa terra. Às vezes podemos ter filhos difíceis, filhos que às vezes afrontam, filhos que às vezes não aceitam, mas que nós possamos colocar eles no altar todos os dias. Todos os dias. Porque da mesma maneira que o Senhor Jesus nos alcançou, Ele também tem poder para alcançar eles. Às vezes, muitas vezes, alguns pais falam assim, eu não vou mais mexer com fulano não, porque é muito difícil, ele não quer, ele não aceita. Mas que nós não venhamos a desistir. Assim como Jesus não desistiu quando olhou e viu as pessoas falando coisas que o magoaram, jogando pedras, jogando coisas nele, Ele nos amou. Aleluia. Ele nos amou. Então é esse amor que temos que dar aos nossos filhos, um amor incondicional, um amor que não desiste, um amor que não abre mão. Se os nossos filhos não querem ouvir a palavra, vamos dar testemunhos, vamos falar, vamos usar a nossa vida para testemunhar aos nossos filhos que o Senhor pode fazer um milagre, como fez nas nossas vidas. Que possamos pedir a Deus que nos cure das nossas amarguras passadas, da nossa criação passada, daquilo que nos magoou, para sermos curados, para poder curar os nossos filhos. Ainda tem esperança, ainda há uma esperança para eles. Porque enquanto eles estão caminhando nessa terra, tem esperança. Tem esperança. Não devemos desistir dos nossos filhos. Eles é algo de tão importante e valioso que Deus deu para nós que não podemos abrir mão. Eu lembro de uma história que eu não sei se vocês conhecem, de um rapaz que ele foi preso, né? Ele estava fazendo muitas coisas ruins e tal. E aí ele foi preso e aí a mãe dele foi visitar ele na cadeia. E aí quando a mãe dele foi visitar ele na cadeia, aí ele pegou e ficou com assim, ele tava com tanto ódio, né, da mãe dele, que a história fala que ele mordeu nela assim, que arrancou um pedaço. E aí ele virou pra ela e falou assim, eu tô aqui porque você negligenciou. Porque às vezes você via eu aparecendo com coisas que não eram minhas e você ignorava. Quantas vezes como pais fazemos isso? Às vezes nosso filho vai pra escola ou vai fazer alguma coisa e você vê uma coisa diferente, você fala assim, isso aqui não é do meu filho. Só que aí você fala, eu não vou mexer com isso não, isso dá muito trabalho, deve ser alguém que deu pra ele, deve ser alguém que mostrou e emprestou e tal. E às vezes o seu filho tá pegando algo de alguém e você não tá vendo, porque você não quer se indispor, às vezes você não quer chamar atenção, você não quer lutar pelos seus filhos. E não devemos fazer isso. Nós temos que lutar pelos nossos filhos. Se nós vemos que eles estão fazendo alguma coisa errada, temos que ir atrás, temos que procurar, conversar, falar o que está acontecendo.
que está acontecendo isso? O que aconteceu? O que você falou? De quem é isso aqui que você trouxe? Temos que nos importar com os nossos filhos. Temos que dar a ele coisas que às vezes não recebemos, porque nossos pais também não receberam. Mas nós não devemos seguir esse ciclo e dar aos nossos filhos coisas que nos fizeram mal. Às vezes você passou por uma situação com seus pais, às vezes falta de carinho, falta de amor, falta de atenção, ou ser muito rígido, e aí hoje você faz com seus filhos as mesmas coisas. Como que nós podemos fazer isso se aquilo lá atrás nos magoou tanto? E quando você pensa que não, você está fazendo a mesma coisa com seus filhos. Então nós temos que sermos curados por Deus, sermos pais curados, para que daqui para frente os nossos filhos sejam sarados. Às vezes o seu filho já é adulto, como eu também tenho uma filha também jovem, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Porque tudo aquilo que colocamos na presença do Senhor tem solução. Às vezes, se o seu filho é muito difícil, é muito rebelde, mas para Deus não tem impossível, não tem nada que Ele não faça. Por isso que estamos aqui nessa semana, clamando e orando pelos nossos filhos, porque há uma esperança. Jesus pode todas as coisas. Ele pode salvar o que está perdido. Ele pode resgatar aquele que está perdido. Ele pode curar a nossa ferida, a nossa alma, para que nós venhamos a curar os nossos filhos também. E venhamos a ter filhos curados, com famílias curadas, e com filhos curados, netos curados, e o nome do Senhor Jesus sendo exaltado através da nossa vida. Porque quando temos famílias curadas, curamos outras famílias, e outras famílias vão curando outra, e o nome de Jesus é propagado. Se as pessoas verem na nossa casa a presença do Senhor Jesus através das nossas atitudes, elas vão desejar aquilo também na casa delas. E vai ser um ciclo bom e não um ciclo ruim. De você passar coisas ruins para os seus filhos e eles passar coisas ruins para os deles. Não. Passe coisas boas. Se você tem amargura na sua alma, tristeza com seus pais ou alguma coisa, peça a Deus para curar hoje. E a partir de hoje, seja diferente com seus filhos. Para que eles vejam o caráter de Jesus através de você. Que eles não precisem olhar para outra pessoa para ver Jesus. Eles vão ver Jesus através de você. Eles vão se espelhar em você. Você é o espelho. Você é o reflexo de Jesus nessa terra. Então devemos refletir aos nossos filhos o brilho do Espírito Santo. Às vezes os nossos filhos estão longe, afastados, porque não estamos refletindo Jesus para eles. E eles não têm o desejo de caminhar com Jesus, porque às vezes caminhamos com Jesus a vida toda, mas não temos mudança de vida. Nosso caráter não é mudado, nosso caráter não é transformado. E aí no seu íntimo, seu filho fala assim: eu não quero servir a Deus, parece um fardo. Eu vejo a minha mãe e o meu pai caminhando com Jesus a vida toda, mas eu não vejo mudança. Eu não vejo o meu pai orar, eu não vejo a minha mãe buscar a Deus, eu não vejo a minha mãe falando palavras boas, eu não vejo a minha mãe proferindo bênçãos sobre outras pessoas, eu não vejo a minha mãe demonstrando aquilo que ela diz ser na igreja. Porque às vezes na igreja vestimos uma capa de cristã e fazemos coisas muito bonitas, falamos bonito, usamos bem as palavras, cantamos, louvamos ao Senhor, mas na nossa casa não fazemos isso. E Deus quer tratar com nós na nossa casa. Deus não quer tratar com nós na igreja, na frente dos irmãos, porque lá nós vestimos uma capa de senhora, de irmã, de levita da casa do Senhor, de pregador na casa do Senhor. Mas quem nos conhece verdadeiramente é o nosso esposo e os nossos filhos. É eles que nos conhecem. É eles que nos vê todos os dias. Que bom, glória a Deus. Que bom, continue demonstrando a ela que você a ama e profetizando coisas boas na vida dela, que ela vai crescer e ser uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, os nossos filhos têm que olhar para nós e ver Jesus. É verdade.
Que eles têm que olhar para nós e sentir a presença do Senhor Jesus na casa deles. Então, eu acho que não tem legado maior do que o seu filho olhar para você e falar assim: mãe, eu vejo Jesus através de você. Eu vejo Jesus através de você, pai. Eu sinto que você é um homem e uma mulher de Deus. Eu acho que não tem coisa mais linda do que os nossos filhos verem em nós que nós estamos carregando Jesus de verdade. Nós somos o espelho que o mundo vê. Às vezes, hoje, infelizmente, a igreja tem saído do principal e tem deixado o mundo falar. Porque temos incluído muitas coisas na igreja que desagradam ao Senhor. Então, muitas vezes, algumas igrejas não estão sendo o espelho que o mundo está vendo. O mundo tem que olhar para nós, eles têm que nos ler como nós lemos a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo vê, que o mundo lê. Se nós na igreja somos uma pessoa e na nossa casa, no tratar com os nossos filhos, no tratar com a nossa casa, somos diferentes, não estamos carregando Jesus. E estamos, às vezes, envergonhando o nome de Jesus. Então temos que mostrar para o mundo e para os nossos filhos, para a nossa casa, que nós verdadeiramente estamos caminhando com Jesus, porque estamos demonstrando para eles o caráter de Jesus Cristo. Que eles possam olhar para nós e ver o brilho do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque se nós caminhamos com Jesus a vida toda, amém, Deus abençoe. Se nós estamos caminhando com Jesus a vida toda e os nossos filhos não querem saber de Jesus, alguma coisa está errada. Sabemos que o inimigo tem trabalhado muito forte na vida dos nossos filhos, mas nós também temos que nos olhar para dentro de nós todos os dias e ver se estamos caminhando certo, se estamos fazendo certo. Para que os nossos filhos realmente olhem para nós e falem assim: não, eu vejo que a minha mãe, ela é uma serva de Deus. Ela tem buscado ao Senhor, ela não é perfeita porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus que nos chamou. Mas nós temos que cada dia mais transformar, moldar o nosso caráter, para que os nossos filhos possam olhar para nós e ver Jesus através de nós. Amém? Que nós não venhamos a fazer diferença entre os nossos filhos, porque cada filho é um filho. Da mesma maneira que eu tenho 2 filhas, é 2 meninas, é 2 mulheres, mas é diferente. Uma pensa de um jeito, outra pensa de outro jeito. Então eu não posso tratá-las de diferente. O amor que eu dou para uma, eu tenho que dar para outra. A disciplina que eu dou para uma, eu tenho que dar para outra. Elas não podem ver que eu ou o pai dela fazemos diferença entre elas. Ah, eu prefiro ela. Eu não falo que prefiro ela, mas eu deixo para os meus filhos a entender que eu prefiro mais aquela pessoa do que aquela pessoa. E isso causa uma coisa muito ruim, uma amargura muito grande nos filhos. Porque de saber que o pai ou a mãe prefere um ou outro, magoa. Às vezes a gente pode falar brincando: ah, fulano prefere outro. Meu pai prefere fulano, minha mãe prefere fulano. E aquele outro que não é nenhum nem outro. Tá entendendo? Então é muito difícil, é muito ruim. Por exemplo, na Bíblia fala que Isaac e Rebeca, eles faziam diferença entre os filhos deles. Isaac preferia Esaú, porque Esaú era caçador, Esaú era mais naquela linha que ele gostava. Então Isaac fazia diferença entre Jacó e Esaú, ele preferia Esaú. Então ele deixava claro que ele preferia Esaú. Já a Rebeca, ela preferia Jacó, porque Jacó era mais calmo, Jacó gostava de cozinhar, Jacó gostava de ficar na tenda com ela. Então ela se sentia como se fosse um companheiro dela. E tanto é que isso fez um mal tremendo na vida deles dois, porque eles tinham rivalidades, porque um era preferido de um, mas não era preferido do outro. E nós temos pai e mãe, nós queremos ser amados pelos dois e não preferidos por um ou por outro. Entendeu?
Então Jacó e Esaú tiveram uma rivalidade entre a vida deles todas. Lá na frente Deus teve que intervir para que um perdoasse o outro e eles vivessem a vida. Mas quantas coisas ruins aconteceram por essa diferença que eles faziam entre os filhos. Na primeira oportunidade que Jacó teve, Jacó usurpou a bênção de Esaú, porque sabia que ele não ia receber a bênção porque ele não era o primogênito. Então, num vacilo que Esaú deu, no momento que ele estava com muita fome, ele ofereceu um prato de lentilha e ele vendeu a primogenitura dele. E aí, Esaú perdeu a bênção. E Jacó, junto com a mãe dele, que preferia ele, fazia diferença entre Esaú, ela enganou o próprio filho. Ela tirou do próprio filho a bênção porque ela preferia o outro. Olha a gravidade de você fazer diferença entre os filhos. Rebeca enganou seu próprio filho para favorecer outro. E eles dois enganaram o pai. E ela enganou o marido dela. E aí Isaac, como já a Bíblia diz que ele já estava cego, ele não enxergava, e eles colocaram uma pele de animal para dizer que ele era peludo igual o irmão dele. Só que quando ele chegou na tenda, que ele trouxe a comida que a Rebeca tinha feito, ele conheceu e falou assim: mas não é Jacó? A voz parece de Jacó. Ele não tinha visto, mas ele tinha ouvido que a voz era diferente. Aí ele falou: não, meu pai, sou Esaú. Então deixa eu tocar no seu braço. Realmente é peludo, então é Esaú mesmo. E ele foi e entregou a bênção pro filho mais velho, pro filho mais novo. E a partir desse momento, Jacó teve que fugir da casa dele. Teve que ir para longe. Por quê? Porque ele, junto com a mãe dele, enganou o irmão dele. Porque ele era preferido da mãe e o outro era preferido do pai. Então vocês veem o tanto que é difícil essa questão de preferirmos um e demonstrar que preferimos. Olha a situação que aconteceu na vida deles. A família deles. Quando Jacó voltou, já depois de muitos anos, já foi para ver o enterro do pai dele. Quer dizer, ele não mais teve a família dele. Nem o irmão dele, nem a mãe dele, nem o pai dele. Quando ele foi ver, já estava no enterro do pai. Então, quer dizer, perdeu-se a comunhão da família. Por quê? Porque um preferiu o outro. E aproveitaram para um juntar com o outro para enganar o outro. Entendeu? E aí, a questão de nós falarmos do ciclo que tem que ser cortado. Da maneira que Jacó fez com a mãe dele para enganar o pai dele e o irmão dele, lá na frente ele também fez a mesma coisa com os filhos deles. Jacó teve 12 filhos, mas ele sempre deixava claro que ele preferia José. Os outros filhos dele eram desprezados por ele. Os filhos de Jacó viam que o pai preferia o filho mais novo e não dava honra ao filho mais velho. José passou a ser perseguido e odiado pelos irmãos porque o pai dele mostrava para os outros filhos que eles não eram importantes. Não, eu amo José. Ele é o meu filho preferido. Ele é um filho bom, então eu amo mais ele. Vocês são homens que são beberrões, fazem coisas erradas, não me honram, então eu não amo vocês, eu amo só José, que é o filho da minha esposa amada, Raquel. Só que isso causou um transtorno e uma quebra na família que foi muito difícil. Porque José era odiado pelos irmãos deles. Porque eles viam que o pai deles preferia José ao invés de todos eles. Entregar aos nossos filhos algo de bom. E entendermos que o nosso legado é maior. Então nós devemos que quebrar esse ciclo. As amarguras, aquilo que nós sofremos, ficou no passado. Devemos perdoar para que nós também sejamos perdoados. Para nós sermos curados de coisas que nos aconteceu, devemos perdoar. Perdoar os nossos pais, porque às vezes eles nos deu aquilo que eles receberam. Então temos que perdoar para que os nossos filhos também sejam curados através da nossa vida. Amém? Então vamos orar agora nesse momento, vamos clamar pela nossa casa e que nós possamos guardar essa palavra. Se você precisa liberar um perdão para o seu pai, para sua mãe, faça isso hoje.
Se você tiver o seu pai e sua mãe em vida, perdoe. Fala, pai, eu te perdoo. Às vezes ele não vai nem saber por que você está perdoando. Você fala, pai, eu te perdoo por tudo que aconteceu, porque eu quero ser perdoado. Porque a partir do momento que nós perdoamos, nós somos perdoados. Se não perdoamos aqueles que nos ofenderam, não seremos perdoados por Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que não adianta nada a gente pedir perdão se a gente não perdoa os nossos. O nosso irmão, o nosso familiar, o nosso pai. Então não podemos. Se no decorrer da vida você fez algo para o seu filho que é digno de você pedir perdão, faça. Quebre este ciclo hoje, quebre este ciclo o mais rápido possível. Peça perdão se você magoou o seu filho, se você humilhou o seu filho, se você diz coisas que magoaram o seu filho de maneira tremenda. Peça perdão para que você seja curado e liberte o seu filho também. Às vezes o seu filho está tão amargurado em coisas que você fez que ele não consegue se libertar. E ele tem passado isso para os filhos dele e tem criado uma geração doente. Então, se você precisa pedir perdão, peça hoje. Peça perdão ao seu filho, peça perdão ao seu pai, seja perdoado por Deus e vamos seguindo em frente, adorando ao nome do Senhor e criando filhos e netos para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, porque não é fácil. Às vezes nos desviarmos do passado e das amarguras passadas não é fácil, mas temos que buscar. Pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe e nós podemos também seguir em frente. Livres do fardo que às vezes mesmo nós estamos carregando. Amém? Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Vamos levantar um clamor pela vida dos nossos filhos. E vamos apresentar eles no altar do Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te adoramos, meu Senhor Jesus, por estarmos aqui mais esta noite. Adoramos ao Senhor porque o Senhor se fez presente em todos os momentos. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ti rendemos, Papai querido, toda adoração e todo louvor. Entregamos a Ti, Senhor, nesta noite os nossos filhos. Pai amado, eu te apresento no altar, nesta noite, a vida das minhas filhas. Eu apresento a Daniele, eu apresento a Suelen no teu altar. Que o Senhor possa abençoar a vida delas aonde elas estiverem. Que a tua boa mão possa estar sobre elas em todos os momentos. Aonde elas estiverem, aonde elas pisarem a planta dos pés dela. Que a presença do Senhor esteja com elas em todos os momentos. Que elas sejam mulheres cheias do teu Espírito Santo. Mulheres avivadas pela tua palavra. Levitas na tua casa, pregadoras da tua palavra. E que elas venham influenciar a geração delas. Em nome de Jesus, papai, eu te oro. E apresento a vida delas em teu altar. Apresento diante de ti também, Senhor, no teu altar, a vida e a família, meu Pai querido, da tia Ivone. Eu apresento os filhos da tua serva no teu altar. Que o Senhor Jesus possa resgatar aqueles que estão afastados, que às vezes têm carregado marcas que o mundo e a vida têm deixado. Mas o Senhor pode todas as coisas, pode entrar com providência, pode curar. Eu apresento diante de ti, meu Pai, o lar da tua filha e os teus filhos. Que o nome do Senhor Jesus os alcance e os cure, meu Pai, e que eles estejam no teu altar. Eu apresento diante de ti, meu Pai querido, os filhos da tia Iraci. Tu sabes todas as coisas, tu sabes aonde entrar e como entrar na vida deles. Pai amado, que o Senhor possa curar a tua filha, para que ela possa curar os filhos dela, e os filhos dela curarem os netos dela, e a família dela ser curada para a honra e a glória do teu nome, Pai. Te apresento também nesta noite a família da Catiana, a vida da sua filha. Pai querido, que tu possas entrar com providência no lar dela, no coração dela, na filha dela, e que a tua presença seja real na vida dela, Pai. Que ela entenda e compreenda que o Senhor Jesus pagou um preço por ela, pela vida dela e pela casa dela. Que o Senhor possa preparar todas as coisas para que a tua filha se volte para ti e seja alcançado pelo Senhor.
Pai amado, eu apresento diante de Ti o lar da Sandriane, a vida dos Teus filhos, papai querido, que o Senhor possa entrar com providência. Resgata a vida dos filhos dela, aqueles que estão distantes dos Teus caminhos, que o Senhor possa salvá-lo, que o Senhor possa visitar a casa dela, possa visitar com cura, com vitória, com graça e com misericórdia, e que o lar dela, meu Pai querido, os filhos delas sejam alcançados pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, eu apresento diante de Ti o lar da Wanda e a vida das Tuas filhas. Tu sabes todas as coisas, papai querido. Eu te peço que o Senhor possa colocar a sua mão de cura e de libertação sobre a vida dela e sobre a vida das filhas dela. Que elas sejam curadas e restauradas na Tua presença. Que elas vivam em união. Que elas sejam amadas e alcançadas pelo Teu amor. Que o lar dela seja, meu Pai querido, restaurado e que o Teu nome seja glorificado. Pai querido, eu apresento diante de Ti, papai amado, a vida da Jade e da sua família. Apresento a Ti, Deus querido, a vida dos Teus filhos. Que eles possam crescer na Tua presença. Que eles possam ser edificados e alcançados pelo Teu amor. E que o Senhor possa dar sabedoria a ela e ao seu esposo para educar os filhos deles no caminho do Senhor Jesus. Pai amado, eu oro nesta noite também pelo lar da Silvani e a vida da sua filha. Pai querido, que o Senhor possa trabalhar, possa agir na vida dela de tal maneira que ela possa testemunhar e dizer: o Senhor Jesus entrou na minha casa, curou a minha vida, curou a minha casa, curou a minha família. E ela possa testemunhar de que grandes coisas o Senhor fez na vida dela e na família dela. Pai amado, eu oro por cada um dos Teus filhos que participou conosco nesse momento, que o Senhor possa enviar uma bênção especial no lar e na família deles, que a Tua graça os alcance, que a Tua misericórdia os alcance, Pai amado. Estenda as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar e cada filho que esteve aqui conosco, Pai. Eu oro, meu Senhor Jesus, e creio, porque os nossos filhos são do altar, os nossos filhos pertencem a Ti, e louvado seja o Teu nome, porque não desistiremos dos nossos filhos, não entregaremos os nossos filhos a este mundo. Eles são do altar e eles estarão no altar para a honra e a glória do Teu nome, vivendo o propósito que o Senhor tem para eles nessa terra. Em nome de Jesus, papai amado, Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor esteve conosco nesse momento. Amém. Glória seja dada a Ti. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor nessa noite pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que ficaram até o final. Que o Senhor Jesus possa abençoar o lar de vocês, a casa de vocês. E amanhã, se Deus nos permitir, com fé em Deus, às 9 horas estaremos aqui para o 4º dia da campanha. Estamos vencendo um dia após o outro, e louvado seja o nome do Senhor, que tem nos alcançado, tem nos dado graça e saúde para estarmos aqui. Então, você que hoje participou, venha amanhã novamente às 9 horas, convide mais pessoas. Estaremos nessa campanha até domingo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, e os frutos virão, porque eu creio que aonde o Senhor Jesus está, tem diferença, tem o agir do Senhor, e nós vemos, e os frutos virão. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Amém.